Então, eu acho que um grande desafio nosso aqui dentro é, é talvez alguns, né, mas os principais são as pessoas com conhecimento para poder trabalhar naquilo. O que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer que às vezes a gente pega, a preferência é pegar uma pessoa que não tem muito conhecimento e fazer com que ela se especialize e se torne no padrão da clínica, assim, né? Obviamente isso traz uma outra situação que é um desafio para a gente, mas isso é uma coisa boa do outro lado, que é os nossos funcionários são funcionários que estão com a gente há muitos anos. Então está lá 10, 15, 20 anos. Recentemente nós tivemos a Val que saiu porque filho dentista, filha acabou de entrar na faculdade de medicina, ela trabalha um pouco com o filho, vive um pouco, queria um pouco mais de liberdade, ficou com a gente desde a fundação e tinha uma boa mão, os pacientes gostavam dela. Isso é um desafio para a gente, o pessoal. E um outro desafio para a gente é, por exemplo, quando a gente fala em... Vocês têm esse desafio lá também, que é o seguinte: quando você fala em fazer com que médico siga protocolo, não protocolo médico do seguinte, você vai prescrever tal medicamento. Não, isso já está na nossa cabeça, na cabeça do médico, desde a faculdade. O que eu estou falando é, a partir de agora, para pedir isso, você tem que pedir em tal coisa do sistema. Meu Deus do céu. E aí o sistema trava, né? A gente sabe que a internet é ruim, etc. Aqui, para você ter uma ideia, eu tive uma grande dificuldade em liberar a evolução pela internet online dos pacientes, porque eu pensava assim, olha, e se isso cair, o paciente chega, eu não sei, não é todo mundo que a gente lembra, eu preciso da pasta física para isso. Então, digitalizou tudo e o último foi até a gente pegar mesmo, e eu tenho 3 internet aqui, que vai fazendo redundância uma com a outra, porque se uma cai... Então, esses são os desafios que a gente percebe, né? E eu estou dizendo na clínica de uma maneira bem assim, mas eu queria que você falasse os desafios dentro do hospital, que é um universo muito maior do que a gente vive aqui. Neto, assim, você tocou no ponto, e é muito importante, que é a rotatividade de profissionais. Isso é um estudo agora, semana passada, nos Estados Unidos, que a contribuição para a morte de clientes e a elevação de taxa de mortalidade, ela está associada com a rotatividade de profissionais. Depois até posso te passar esse estudo. A mortalidade ela variou em 1%, entendeu? E aí você coloca assim, como é que eu consigo trazer essa questão de redução de risco, de redução de dano para o cliente com essas possíveis rotatividades, vamos supor, locais, né? Como a gente tem aqui, como a gente tem mais no Mato Grosso, e essa dificuldade de se ter pessoas mais especializadas e a dificuldade de você fazer com que elas fidelizem o seu serviço e fiquem no seu serviço. São vários desafios. Um deles é essa questão mesmo de você acabou de citar aí o próprio profissional médico. A partir do momento que ele sabe do protocolo, que ele estudou para isso, às vezes 10 anos, protocolo medicamentoso, mas como é que a gente insere ele dentro de um universo de tecnologia? Difícil. Né? É difícil. Onde o companheiro dos últimos anos dele, o que foi? Foi a caneta e o papel. Aí a hora que você tira o papel e a caneta dele, ele não sabe por onde começar. Eu tenho exemplos claros disso na implementação de prontuário digital, perder 5 médicos de uma escala, porque não vou mexer com o computador. Né? Então, quando a gente fala hoje dessa padronização, desse direcionamento todo, e não só para o profissional médico, o enfermeiro, o técnico, o psicólogo, o fisioterapeuta, que às vezes não sabe nem ligar o computador. Então, isso tudo não tem-se como... Tem tecnologias hoje, você falou assim, os desafios da implantação. Os desafios da implantação, por exemplo, tecnológica, são vários. Primeiro, o desconhecimento das pessoas relacionadas a isso. Né? Nós certificamos aqui, inclusive aqui em Rondonópolis, o único hospital RIMS, uma certificação internacional. As pessoas perguntam, mas isso é bonito só no nome? Não é bonito só no nome. A pessoa entende, aí é a parte do executivo em saúde, do gestor em saúde, que faz realmente gestão de hospitais e clínicas, saber para que serve isso e, enfim, a redução de erros e danos que isso pode causar para o cliente, e aí é que entra, como é que eu faço essa instituição, a minha primeira pergunta, ela ser desejada pelo cliente? Fazendo com que aquela instituição ela seja e pareça segura. Não é só ser, tem que parecer seguro. Então, esses processos eles trazem. O desafio, por exemplo, você disse, eu tenho 3 internets aqui, mas se o computador cair, eu fico sem.
Essas certificações, por exemplo, uma delas é o RIMS, que tem várias etapas aí, e que eu sou um defensor ferrenho disso, né? Defendo muito. Ela te traz esses parâmetros de como fazer. Por exemplo, eu tenho lá o meu computador, tem 200 computadores no hospital. Como é que eu garanto que o médico, se cair todo o sistema, que o médico esteja lá no outro dia prescrevendo normalmente para o cliente? São planos de contingência. E tem que ter um computador único ligado no NoBreak, separado, que ele faz, que ele começa a gravar toda hora. O médico colocou uma letrinha lá, ele já grava. Então você tem esses parâmetros de contingência que você traz essa segurança. E quando você começa a mostrar para o profissional médico, para os outros profissionais que existe isso, que isso dá segurança e acima de tudo, agilidade para ele. No início começa a ser um pouquinho mais devagar, mas depois ele pega a curva de aprendizagem e vai. E o benefício que isso traz para o cliente, eu acho que isso é muito importante. A gente tem o gestor em saúde, o executivo em saúde, quando ele fala em fazer gestão de saúde, ele tem que entender isso, ele tem que entender a beira-leito do cliente. E eu tenho essa vantagem, porque eu entendo o beira-leito do cliente, você também é gestor, sim, você entende a beira-leito e as dificuldades que os profissionais tem lá na ponta, né? E às vezes o cliente não sabe porque a pulseirinha é a cor diferente, não sabe porque está levando um notebook na beira do leito agora para poder checar o medicamento. Então tudo isso é um padrão de qualidade que segue desde a prescrição do médico até a medicação do paciente na beira do leito. Então o cliente não sabe que isso percorre todo um circuito tecnológico que traz segurança para a gente, porque ele passa, o médico prescreve, vai para uma farmácia, da farmácia vai para um dispensário eletrônico que está no posto de enfermagem, que o enfermeiro só tira de lá se ele colocar digital dele, então identificando ele, então bipando a mesma prescrição. Erro de medicação cai quase zero, porque ainda você tem interação humana, mas quando você tem interação humana, você tem risco. Enquanto tiver interação humana, vai ter risco. Então, quando você tem essa interação humana, você tem um risco, mas, porém, você reduziu esse risco a quase zero. Então, isso que importa para o cliente. Aí é o desafio do quê? Primeiro, você tem pessoas, processos, né? E a tecnologia junto para você, e a tecnologia para você colocar tudo isso junto. Mas tem a questão financeira também, né? Que coloca isso. Mas nem tudo dentro dessa qualidade existencial que a gente pode ofertar, ela necessita de investimentos virtuosos e vultuosos financeiros. No final, são pessoas e processos. As pessoas elas têm que ter consciência do papel delas institucionalmente falando. Né? O que eu quero entregar para o meu cliente? E o gestor, bato muito nessa questão, porque eu me tornei gestor e isso, foi o que eu te falei, me beneficiou estar à beira do leito do cliente, também entendendo as dores dele, e quando a gente pensa que alguns investimentos eles são despesas, não, eles são custos que geram retorno, receita e assim sucessivamente. E o mais importante de tudo, a segurança do cliente dentro de uma instituição de saúde. Eu ia dizer isso. Quando você vê um notebook lá e dispensar medicamento e tudo mais, você fala, mas por que toda essa frescura? É segurança. Sim, você tem um fundo de econômico, como você mesmo disse, mas acima de tudo, segurança. Porque quantas vezes a gente já viu, nós que somos mais velhos, tá? Quantas vezes a gente já viu em jornal e etc. Fulano de tal, São Paulo a gente via muito isso, fulano de tal morreu porque fez um medicamento errado. Todo mundo já viu isso, entendeu? Então esse tipo de processo, no final das contas, ele te traz segurança. Economia, porque você consegue também ver o que está sendo usado e etc. Faturar corretamente. Né? Exatamente. E você consegue ter estratégias também. Exatamente. De compra e etc. Tudo. Mas eu acho que o principal fundo, toda vez que a gente faz uma mudança aqui, o que nos move inicialmente é a segurança. Toda vez. Obviamente, isso a gente pensa, obviamente, no fator econômico, mas quando a gente faz as grandes mudanças mesmo, é pensando na segurança do paciente.